Eu ganhei essa camisa quando fui dar uma entrevista no programa Panelaço do João Gordo. É uma camisa em homenagem ao Paulo Galo, né, que é talvez a principal liderança dos entregadores antifascistas, né? E hoje eu estou usando essa camiseta porque ontem, né, uma das notícias de ontem é que o ministro destruidor da floresta, Ricardo Salles, saindo de um compromisso e diante de ali manifestantes, né, que estavam protestando contra a presença dele, saiu rapidamente de carro, e quando ele sai rapidamente de carro, ele esbarra numa motocicleta de um entregador, né? Eu acho até que a gente tem algumas imagens, se puder colocar aqui do lado, né? As imagens, ele esbarra no entregador, o entregador, a moto dele cai no chão, ele consegue ali se equilibrar, não foi nada sério, né? Mas obviamente ele não para ali o carro para acudir, para prestar algum tipo de apoio, né? Eu digo obviamente por ser o Ricardo Salles, né? Eu não acredito que as pessoas que fazem parte dessa comunidade teriam agido da mesma maneira. Talvez algum diga, mas ali ele estava com todos os manifestantes, tinha um perigo. Enfim, fato é, né, que ali derrubou a moto, ele passou um perigo ali por conta dessa imprudência do Ricardo Salles, e ele foi embora. E por que eu trouxe essa camisa, Vivian? Eu trouxe essa camisa porque eu estou há um tempo querendo falar sobre isso. Por acaso, essa semana também tinha uma matéria, né, no jornal explicando e debatendo por que os entregadores desrespeitam tanto as leis de trânsito, né? E há algum tempo, e quando eu digo algum tempo, há mais de um ano, eu venho falando que esse tema seria logo discutido, desse desrespeito às leis de trânsito dos entregadores, e que isso seria assim uma maneira tão didática da gente entender como funciona essa evolução do sistema capitalista em tudo que ele toca a mão. Aonde o sistema capitalista se mete, né? Onde ele toca a mão, ele causa sempre o mesmo efeito. Começa assim, né? Aqueles que têm dinheiro, né? Aqueles que têm um poder econômico, chamada burguesia, ela precisa de algum tipo de conforto. Ela quer alguma coisa. Ela quer, por exemplo, luz elétrica em casa, né? Ela quer uma casa mais confortável. Ela quer um café na manhã na mesa. E aí o que ela faz para isso, né? Ela procura alguém para ela poder explorar e fazer para ela. Os defensores do capitalismo vão dizer, não, ela vai gerar emprego, né? Não. Ela vai procurar alguém que ela consiga explorar por um valor injusto e que dê a ela esse conforto que ela não quer sujar as mãos para poder, enfim, gerar. No caso dos entregadores, isso mostra num tempo muito curto, porque cresceu muito essa atividade, até por conta da pandemia. Isso mostra como esse processo inteiro acontece. As pessoas começaram a ter que ter as suas comidas, os seus remédios, né? Os seus produtos entregues em casa, porque não queriam sair à rua. Então, né, eles não queriam se arriscar, eles não queriam colocar a vida deles em xeque, em jogo, e resolveram explorar, né, encontrar pessoas que se arriscassem por eles, né, e usar a riqueza acumulada deles para comprar isso, né, para comprar tempo de vida, para comprar carne humana, né, para comprar aquilo que as pessoas têm de maior valor, né? E aí começa essa onda, né, de um desemprego enorme, e o único emprego que se coloca, ou um dos únicos empregos que se coloca, é o de você dirigir uma moto, né, para poder entregar coisa na casa dos outros e você se expor ao risco da pandemia, ao risco do trânsito, a todos os riscos.
muita gente vai fazer a mesma coisa. O que acontece com o valor desse trabalho quando muita gente se coloca para fazer? Você passa a ter um exército de reserva. O preço cai. E eles começam a ganhar cada vez menos. Ganhar cada vez menos e se arriscar cada vez mais. Quando isso acontece, eles ganhando cada vez menos, se arriscando cada vez mais, né? As empresas, ao invés de limitar o quanto eles podem se arriscar, de oferecer condições de proteção, não. As empresas dos aplicativos de entrega, né? Elas começam a estimular a competição entre eles para ver quem entregaria mais rápido, para ver quem entregaria mais barato. Quanto maior as condições de perigo, ao invés de ela falar cuidado, ela fala aproveita. Você sabia disso? Você sabia que quando tem um temporal, essas pessoas que têm dificuldade de levar o sustento para casa, pipoca no celular delas que elas têm um bônus se elas fizerem muitas entregas no temporal? E elas vão atrás do bônus. Elas vão atrás da possibilidade de conseguir sobreviver ali nas piores condições de trabalho, nas maiores condições de risco. E aí, quando a vida deles está todos os dias por um fio e eles são obrigados para cumprir o número de corridas que precisam ter para, com valor tão baixo, conseguir levar o sustento para casa, pagar a gasolina mais cara, pagar a prestação da moto que fica mais cara porque a taxa de juros explodiu. Quando eles começam, no desespero, sem saída, a furar o farol ou o sinal no Rio de Janeiro ou semáforo, né, em outros lugares do país, quando eles começam a pegar um atalho pela calçada, quando eles começam a costurar os carros, a gente olha, né, e é claro que tudo isso, uma infração das leis de trânsito, é claro que tudo isso é errado, mas a gente olha, aponta e fala, ô raça essa de entregador, né? A gente olha e fala assim, olha só como esses caras são inconsequentes, eu odeio, né, esses entregadores. E a gente começa a falar o seguinte, ó, precisamos dar um jeito para botar a ordem na casa, como se não fôssemos nós a gênese do problema, como se não fôssemos nós os criadores dessas condições que levam essas pessoas a fazer isso. E arranjamos um culpado claro, alguém para ter ódio facilmente, os entregadores. E por que eu digo que é tão importante essa historinha que a gente contou? Porque isso vale para tudo, Vivian. Isso vale para tudo. Isso vale para as crianças que a gente vê entrarem para o tráfico de drogas, entendeu? Isso vale para as pessoas que a gente vê que são pequenos comerciantes, pessoas que, enfim, viram camelôs e a gente diz que eles só negam, não pagam impostos. A gente cria uma condição que é hostil ao extremo para nos beneficiar, para comprar o uísque mais barato, para poder ter alguém que dorme na nossa casa, deixando o café da manhã ali, depositada num cubículo durante a noite, para ter nossa comida quentinha e rápida. A gente cria o problema para ter esse conforto e depois aponta para o problema e põe a culpa nessas pessoas. Então essa camisa aqui, aproveitando esse gesto de total, né, descuido, falta de solidariedade, falta de tudo, insensibilidade do Ricardo Salles, né? Talvez uma das pessoas mais perversas que o Brasil já conheceu. Aproveitando esse gesto, eu trago essa questão, que é uma questão, para mim, importante e emblemática, que é a questão dos entregadores no Brasil, da situação de risco a que eles são expostos e do personagem que estão virando, né? Absolutamente adequado para essa classe apontar o dedo, culpar e colocar todos os problemas que ela gerou neles.